Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu tenho o prazer de receber o professor Renato Silveira, professor Diogo Melo, que hoje aqui na figura de presidente do IASP e presidente eleito do IASP. O tema da conversa de hoje é o aniversário de 150 anos do Instituto dos Advogados de São Paulo. Renato, Diogo, um prazer para a ASP recebê-los. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. A gente que agradece, enfim, não só em termos institucionais, mas também pessoais. É uma alegria muito grande estar na casa de amigos, estar na casa com amigos, estar na casa a falar de amigos. Rogério, eu gostaria de agradecer e fazer um destaque às pessoas que estão nos assistindo, às pessoas que estão nos ouvindo, porque o Rogério, não sei se todos sabem, ele foi o nosso coordenador da Comissão dos Novos Advogados. Verdade, com muita honra e muito orgulho. Então existe uma ligação histórica neste programa, então é uma satisfação estarmos aqui falando contigo. Exatamente, 2014 e 2015. Eu, junto com o meu amigo Alexandre Gomidi, fomos coordenadores da CNA, Comissão dos Novos Advogados do IASP. Vamos começar de uma forma mais genérica. O que o Instituto representa na trajetória de vocês? Como vocês veem o Instituto passado, presente, futuro? Já que estamos aqui com Renato, presidente desde 2020 e Diogo eleito para ser presidente 25 a 27. É isso. Muito bom. Acho que talvez o modo adequado de começar essa conversa seja explicar um pouco a história do Instituto, uma vez que ela nem sempre é tão clara ou tão evidente assim. O Instituto pode, por algum momento, parecer, enfim, que é um grupo de advogados, mas ele é muito mais do que isso. O Instituto, eu não diria que ele se confunde com a história da advocacia, mas ele gesta a história da advocacia em São Paulo. E eu me explico, vou gastar 5 minutos fazendo o que eu mais gosto, que é contar um pouco da história do Instituto. Como você sabe, a Faculdade de Direito surge em São Paulo em 1827, logo depois da independência, e, na verdade, o que se tínhamos uma aqui, outra em Olinda. O que a gente tinha no meio dos advogados era uma pequena grande confusão, onde existiam muito mais práticos do que formados. Eu tinha os famosos rábulas e, naquele momento, logo após a criação da faculdade, começa a haver uma preocupação de como gestar, gerir e cuidar da própria profissão. Isso em termos éticos, em termos disciplinários, enfim, eu precisaria colocar um pouco a profissão nos rumos. Começa a surgir, a exemplo que já havia na Europa, a ideia de se edificar uma associação de advogados, uma entidade de advogados, ou uma ordem dos advogados, como já havia na França. Curiosamente, a Faculdade de Direito tem, então, uma resistência muito grande e dizia: São Paulo já tem a faculdade, quem forma a advocacia é a faculdade e nada mais é necessário. Tanto é que alguns institutos conseguiram ser formados antes, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Recife, mas São Paulo teve uma resistência maior. Não existia um momento político de formatação de uma ordem dos advogados, mas os institutos começaram a se fortalecer. Foi necessário que mudasse ainda uma ou duas gerações para só, em São Paulo, em 1874, eu consegui ter um ajuntamento de advogados com este intuito. E foi assim que 30 advogados criam, em 1874, curiosamente, dentro do Tribunal da Relação, né, ao momento que é criado um tribunal em São Paulo, cria-se a primeira das entidades. E eu costumo dizer isso até junto a amigos, colegas juízes, a dizer que no cerne, no seio da formação de classe do advogado, tinha uma participação da magistratura, dizendo da ligação umbilical com o sistema de justiça que devia se manter hoje, por vezes não se mantém. De qualquer forma, o Instituto participa, naquele momento, das discussões sobre a abolição da escravatura, sobre república, sobre mudança de regime. É verdade que, ao final do século XIX,
até por preocupações outras políticas, o Instituto tem um abrandamento da sua atuação, que volta com todo vigor no começo do século XX. Inclusive, o Instituto tem uma participação muito grande, muito forte, junto a Rui Barbosa, inclusive, junto à formatação do que vem a ser Oração aos Moços. O Instituto se fortifica de modo muito especial nos anos 20, quando em São Paulo irrompe a chamada Revolução de 24. O Instituto, através do Instituto, não existia uma defensoria à época, não existia outra associação de advogados, é o Instituto que fornece toda a assistência jurídica para aqueles que estavam sendo acusados como revolucionários. Também nos anos 30, o Instituto participa tanto da Revolução de 30 como depois da insurreição de 32 a favor de uma Constituição. O Instituto participa mais ainda em 34, quando das discussões da Constituinte. Neste momento, é do Instituto que se deriva a Ordem dos Advogados. Tá. Tanto é que até os anos 90, o Instituto indicava alguns conselheiros da Ordem. Entendi. Era do Instituto que saíam algumas indicações. Depois dos anos 90, do Estatuto de 94, só o presidente do Instituto é que tem uma participação no Conselho da Ordem. Mas, enfim, mostrando toda a relação umbilical. O Instituto, dentro do seu meio, ele frutifica a Ordem dos Advogados. Nos anos 40, até por essa criação, nos anos 40, o Instituto tem uma atividade um pouco mais deslocada só para assuntos culturais, mas ainda tem uma preocupação muito forte com as questões constitucionais, participando ativamente da Constituinte do final da Era Vargas. E assim foi nos anos 50, nos anos 60. Nos anos 60, durante a ditadura, o Instituto se mostra como uma resistência muito forte desde o ponto de vista jurídico, coisa que vai ser muito mais destacada ao final da época militar, quando da Constituinte, quando dos debates da Constituição vindoura de 88, e passa o Instituto ao final do século XX, ao começo do século XXI, ganhando uma musculatura ainda mais forte. Ele é a menor das entidades, eu costumo dizer, ele digamos, a mais restrita das entidades, mas ele, juntamente com a associação, juntamente com a ordem, monta um tripé claro, a mostrar a força da advocacia paulista. Curiosamente, é no Instituto que a Comissão dos Jovens Advogados surge e que depois vai frutificar com Rubens Aprobato também na ordem, mostrando também a importância e a força da advocacia jovem na ordem. Enfim, o Instituto tem uma história muito rica que precisa e deve ser sempre recordada pela advocacia, pelo jovem advogado, pelo advogado mais experiente, a mostrar a importância da vida associativa. Uma vida associativa que, como eu já disse, se frutifica hoje em outras entidades, e a associação talvez seja o exemplo mais vigoroso desta união, mas que começa tudo num distante 1874, que estamos hoje a completar 150 anos. Que maravilha. O Renato, ele tem a erudição ficou claro, sim, né? Sim. Como um professor titular de direito penal que o deixa claro, e esse resgate histórico, ele não é uma pregação, não, é muito importante para que o jovem advogado tenha esse sentimento, esse conhecimento da nossa instituição, justamente para entender o papel. O professor Renato, ele sempre lembra que depois dos anos 30, quando há a sedimentação da ordem, o Instituto fica um pouco perdido, vamos dizer assim, se antes estava preocupado com a profissão, deixa um pouco este legado e passa a se atentar para outros projetos políticos, projetos culturais. E hoje eu poderia dizer, olhando para trás,
que isso foi muito importante para o Instituto alçar voos de proteção, não só à profissão da advocacia, mas também de outras classes jurídicas, magistratura, Ministério Público, mas mais do que isso, se empenhar com muita força em projetos de lei, discussões legislativas, aproveitar o histórico da criação do Código de Ética, que foi criado, na verdade, no Instituto dos Advogados de São Paulo, e isso foi oferecido para a Ordem. Nós, como estudantes de Direito Civil, Sim. É bom sempre lembrar do papel do Instituto, também na discussão do Código Civil de 16, não é? 16 e 17, isso eu sempre gosto de lembrar, porque Vicente Hall estava muito preocupado com o papel das mulheres no Código Civil de 16. E houve um projeto, um anteprojeto de reforma para que essa igualdade fosse cada vez mais promovida no Código Civil 16. Isso só foi ser efetivado em 70, não é? Então, depois dos anos 30, o Instituto começa a ganhar essa preocupação com muito mais força de discussões legislativas, num período mais recente, com uma alteração estatutária. Também ganha força o papel das intervenções como amicus curiae, não é? E hoje eu me sinto absolutamente à vontade, nos próximos anos, na qualidade de presidente, de ver o Instituto com um papel muito claro no ambiente das instituições. Essa união que hoje nós temos com a ASP, com a OAB, para justamente oferecer o que nós temos de melhor. Essa força de papel da ciência do direito, o papel do jurista, como pensar um projeto de lei, grandes intervenções e pensar no direito como um todo no ambiente nacional. Aliás, se me permite só fazer um pequeno destaque, eu me recordei de 2 pontos que reputo interessantes. Em primeiro lugar, lembrar que nos anos 40, o Instituto começa a ter, inclusive com o Esther de Figueiredo Ferraz, uma participação mais forte do seu lado feminino. Não é? As mulheres começam a se destacar no seio das discussões jurídicas. E isso vem a fomentar alguns anos mais tarde, inclusive o fato de ter sido no Instituto que pela primeira vez algumas mulheres acabam por ter o papel de liderança e de presidência. Mas, além disso, o que o Diogo diz é muito importante. A aproximação que se dá, talvez a melhor das coisas, talvez a única das boas coisas, poucas das boas coisas da pandemia, tenha sido a união, a reaproximação muito forte da associação com o Instituto. Naquele momento em que havia um distanciamento total, as lideranças do Instituto e da associação, até preocupadas em, enfim, como fazer e o que fazer naquele momento onde tudo estava fechado, sim, começam a se relacionar, a Ordem, é fato, estava um pouco mais afastada, as duas associações, as duas instituições se agrupam e passam a pautar diversas questões, coisa que no momento posterior vem a Ordem e acaba por fazer uma amálgama de todas as instituições, montando ou remontando este tripé que eu mencionei e elaborando inclusive o que é hoje visto como um fórum das entidades de debate jurídico, coisa que nos últimos anos tem dado muito certo e tem se apresentado de uma forma muito adequada. Esse diálogo entre as entidades, com certeza, ele é fundamental para fortalecer esse tripé que, em última instância, ele vai privilegiar o maior beneficiado disso é o advogado. Claro. Porque as entidades trabalhando em prol dos advogados favorece, isso é muito positivo. E nesse sentido, se me permite, o Instituto, como disse Diogo, cada entidade tem a sua particularidade. Com certeza. E o Instituto tem talvez uma pequena vantagem que ao longo desses últimos 150 anos ele acabou se mostrando não só como uma casa do advogado, ele leva o nome do advogado, mas ele também é uma casa do jurista, tendo no seu meio também juízes e membros do Ministério Público. E com isso,
além de ter uma aproximação ao que a gente pode chamar de sistema de justiça, eu tenho uma interação das várias categorias, coisa que pode facilitar, como facilita muitas vezes, o próprio diálogo, o diálogo institucional, advocacia, magistratura, Ministério Público. O que eu quero dizer, fundamentalmente, é que as entidades se somam, as expertises se aglutinam. A questão tida em mente, tida como foco, é o aprimoramento e a defesa da classe da advocacia. E para isso, cada qual soma na medida da sua expertise. E agora falando sobre as nuances de cada instituto, sobre o instituto, o Diogo também é presidente eleito, mas está na diretoria já há alguns mandatos. Desde quando você está na diretoria, Diogo? Na verdade, Rogério... É o decano. É o decano. Eu sou o decano. Não é um presidente eleito que está chegando agora, pelo contrário. Eu entrei no Instituto pela Comissão dos Novos Advogados. Não tive a honra de ser coordenador, não é? Sou um pouquinho mais novo. Eu entrei em 2003 pela Comissão dos Novos Advogados, me tornei associado logo na sequência em 2008. E eu me tornei diretor cultural em 2013, não é? Eu assumi a gestão, na época, o presidente José Horácio, eu estava na diretoria como diretor cultural, eu fiquei por 2 mandatos como diretor cultural. Quando o presidente Renato assumiu em 2019, eu me tornei diretor administrativo. E este é o meu 2º mandato como diretor administrativo. Então, estatutariamente, eu estou no Instituto como diretor há 9 anos. E agora, para o ano que vem, como na qualidade de presidente. Conhecendo cada meandro, cada canto, cada ressalva que existe... Não tenho dúvida nenhuma. Melhor candidato não podia ser imaginado. Mas deixa eu fazer uma correção. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no Instituto, e isso vem um pouco da história contada pelo Renato, obviamente que os presidentes, eles deixam um legado, não é? Cada presidente, tem a professora Ivete, que teve uma marca muito importante em relação à questão da ética na profissão, o professor José Horácio, que teve um papel relevantíssimo na questão da nossa nova sede, da Paulista, dos cursos de pós-graduação. O presidente Renato, então, não só trouxe vamos dizer assim, esse fortalecimento de relacionamento com as instituições, mas mais do que isso, foi o presidente que sobreviveu à pandemia. E isso jamais será esquecido. Alçou voos nos cursos de pós-graduação, com certificação. Então, assim, os presidentes, quando saem, eles deixam um legado. Mas eles deixam um legado justamente porque, enquanto presidentes, enquanto diretores, eles sempre tiveram a sensibilidade de tornar o Instituto como protagonista. A instituição sempre na frente. E esta é a diferença, pelo menos que eu vejo como associado do Instituto, de que nenhum diretor, nenhum presidente esquece da história do Instituto, sabe da sensibilidade e das peculiaridades bem colocadas pelo presidente Renato, da participação de outras carreiras, inclusive a universitária, dentro do nosso corpo associativo, o que nos dá, vamos dizer assim, uma tranquilidade, uma legitimidade diferenciada para trato de temas sensíveis. Então, tratando a instituição sempre na frente, cada tijolinho colocado por cada associado é apenas um detalhe, porque a instituição é mais importante. A minha pergunta é exatamente no sentido, falando agora do presente do Instituto, como que você vê hoje e explica um pouco para quem está nos ouvindo como funciona a parte cultural do Instituto hoje, porque eu sei que tem bastante opção, né? O Instituto, hoje nós temos, na verdade, também foi, aí eu contando um pouco de história, né? Em 2013, o presidente Renato, ele era o diretor da Escola Paulista da Advocacia e eu era diretor cultural. Nós tínhamos
eventos culturais muito pontuais no Instituto, num período, vamos dizer assim, que atendia ao nosso público em geral. Havia uma concorrência, não é? de cursos e, de certa maneira, o presidente Renato, o presidente José Horácio vieram para organizar as atuações culturais no Instituto. E o mais importante que foi feito hoje foi, vamos dizer assim, dar força às nossas comissões de estudo. Famosas. Então, o que nós temos hoje de atividades culturais em sentido lato na nossa instituição? Nós temos as atividades ordinárias das comissões. Hoje nós temos quase 60 comissões subtematizadas que se conversam, discutindo assuntos de interesse da classe imediatos e projetos em andamento, projetos de lei, projetos, questões judiciais em andamento, tudo isso vamos dizer, incubado nas comissões. E, obviamente, que, paralelamente a isso, e a partir de uma intervenção importante do Renato em 2013, nós temos a Escola Paulista de Advocacia, que ela se tornou mais centrada em cursos de longo prazo, cursos de especialização, cursos de lato sensu, cursos de certificação, de especialização. Então, nós temos eventos pontuais de comissão, de um dia, fruto dessas atividades e reuniões ordinárias das comissões de estudo. Temos cursos de especialização na Escola Paulista da Advocacia, cursos presenciais e online também. Hoje nós temos uma parceria importante para o oferecimento de cursos 100% online de especialização. E dentro dessa especialização também nós temos algumas parcerias importantes com outras instituições de ensino. O professor Renato tem uma parceria, como a ASP tem, com os antigos alunos da USP, não é? A nossa parte ficou em direito penal e processo penal, a ASP, salvo engano, em processo civil, não é? Processo civil e direito civil também. Direito civil. Então, essa parceria para nós é muito importante. Nós temos uma parceria com a Universidade de Lisboa, que, de certa maneira, nos favorece trazer e levar professores para Lisboa, justamente para fazer esse intercâmbio. O professor Renato conseguiu uma parceria com a Universidade de Salamanca também. Então, nós temos também, nesse braço da Escola Paulista da Advocacia, uma preocupação para uma formação mais aprofundada, não só do nosso público, mas também oportunizar aos nossos associados esse diálogo cultural. E nós temos um braço que não é esquecido, e não foi e não será esquecido, que são, vamos dizer assim, os cursos de formação voltados à nova advocacia, que é a Comissão dos Novos Advogados, né? Temos aí uma incubadora também de grupos de estudos através da Comissão dos Novos Advogados. O aluno que sai da universidade, ele é recebido pelo Instituto. Na verdade, não é depois que ele sai, é uma oportunidade que o recém-advogado que faz parte da Comissão dos Novos Advogados vá até a universidade, na USP, na GV, no Mackenzie, na PUC, enfim, de trazer e mostrar o Instituto no ambiente universitário. Então, vamos dizer assim, em linhas muito genéricas, esses são os nossos braços culturais bastante que nós temos atuado. E eu ainda faria um pequeno destaque ao que Diogo coloca, que é algo que se sedimentalizou nos últimos tempos, que é a participação do Instituto em dois ramos específicos. O Instituto faz parte no que antes era chamado de Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados. Hoje, nós temos uma federação de institutos que tem assento e voz no Conselho Federal, inclusive para proposições, para discussões e para, enfim, debates vários da classe como um todo, mas aí não só no Estado, mas também em âmbito nacional. E o Instituto é parte fundadora do que se chama hoje de Federação dos Advogados de Língua Portuguesa, que é uma curiosa derivação da União Internacional de Advogados, que percebeu
e destacou a falta de uma discussão da comunidade lusófona em termos de problemas de advocacia. Então, há cerca de 5 anos, foi formada esta federação, que tem como expoentes Portugal, Brasil, enfim, os maiores, mas inúmeros parceiros na África, como é o caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e também Macau, na China, Timor-Leste, enfim, para mostrar só alguns dos expoentes. E mostrando, acabamos de ter um grande congresso que se deu na África a tentar colocar as dificuldades, problemas e aproximações de soluções nos vários continentes, para saber, enfim, o que o Brasil pode colaborar com a advocacia da África, como nós temos uma interação curiosa na China, aonde os debates jurídicos podem se dar em português também, em especial no campo de Macau. Claro. E é um rico aprendizado tentando mostrar e colocar a advocacia brasileira neste cenário mundial. Esse é um aspecto bastante curioso. Nós chegamos, inclusive, a sediar um dos primeiros encontros da federação no Brasil. E agora, inclusive, vão sair algumas publicações da federação através do Instituto, tentando tornar mais público, mais evidente este grau de preocupação, esta participação, esta atuação do Instituto dos Advogados. Agora, já encaminhando para o final, o que esperar desse instituto no futuro? Tenho conversado muito com o presidente Renato, não só com o presidente Renato, mas conversei muito com a professora Ivete. Logo quando eu entrei no Instituto, e isto tem sido uma marca, pelo menos na minha memória, cada diretoria, quando ela se empossa, ela assume, vamos dizer assim, um propósito genérico da sua futura gestão. Como eu disse, a professora Ivete, quando tomou posse, se preocupava com a ética, o resgate da ética nas instituições. Professor Ivete, que se me permite, é alguém absolutamente multifacetada. Professor Ivete já foi de tudo um pouco. Já foi de tudo. Já foi a primeira diretora da Faculdade de Direito, já foi vice-presidente, presidente de exercício da OAB, já foi presidente do Instituto. Enfim, ela tem uma compreensão, digamos, em termos macro, da preocupação do horizonte jurídico. E ela sempre falou, olha, é importante que cada diretoria assuma essa responsabilidade. O doutor José Horácio, o presidente José Horácio foi a mesma coisa. O Renato assume a presidência extremamente preocupado com os rumos do direito como um todo, uma catástrofe humanitária por conta da pandemia. E pensando um pouco, obviamente, nos próximos 3 anos e assumindo um pouco a história do Instituto em relação às instituições, nós temos discutido bastante o propósito de se defender a segurança das instituições. Eu acho que este vai ser um papel da próxima gestão da ASP, da UAB, de se preocupar, pelo menos num primeiro momento, em fomentar e lembrar o papel de cada instituição no âmbito nacional e a defesa dessas instituições, especialmente da democracia. Então esse é um ponto que o Instituto, nos seus 150 anos, nunca abandonou e nunca abandonará. E, obviamente, pensando também, obviamente, nós temos alguns objetivos de sustentar as conquistas do presidente Renato, que não foram poucas, que já vai ser um grande desafio, mas também há uma preocupação nossa com a jovem advocacia, com uma pessoa recém-formada, que, vamos dizer assim, tem que... o papel das instituições com o ensino jurídico neste ambiente de novas tecnologias talvez seja um ponto relevante para a gente se debruçar, saber como é que uma pauta ética, como é que essa inteligência artificial vai entrar na nossa profissão, na advocacia, na magistratura.
O Instituto hoje, Rogério, ele tem parcerias com entidades importantes para o estudo jurimétrico do impacto da inteligência artificial nos tribunais, num primeiro momento. E aí o Renato pode contar mais desses detalhes, porque ele deixa essa missão permanente para a próxima gestão. Nós temos essa leitura jurimétrica daquilo que está acontecendo, de alguns modelos de decisão no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, que a comunidade jurídica precisa conhecer. Então, o Instituto, na qualidade de fomentador desta pesquisa empírica, daquilo que é o Poder Judiciário, talvez seja uma preocupação importante, porque isso tem tudo a ver com a inteligência artificial, tem muito a ver com um período imediato da nossa profissão, nos próximos 10 anos. Então, talvez essa seja uma preocupação que nós tenhamos que enfrentar nos próximos anos, e certamente a minha gestão será atingida com essa preocupação. Acho que só complementando 2 pontos que Diogo coloca, na primeira entrevista que eu dei com o presidente, foi uma entrevista longa que saiu na Folha de São Paulo, a grande manchete era: a advocacia está sob ataque. E, a seu modo, isto era verdade, principalmente a se lembrar que estávamos ainda a viver um momento lava-jato de ser, aonde a advocacia se confundia com a figura, muitas vezes, do seu cliente, etc. Existia uma visão muito negativa à advocacia. Não que isso tenha mudado muito, mas talvez tenha sofrido uma certa metamorfose. Eu diria que hoje nós temos uma crítica ao sistema jurídico como um todo, sistema de justiça como um todo, com focos específicos também nos tribunais, não é? Se critica... não vou entrar na ideia do certo ou do errado, mas se critica decisões de tribunais, atuações de juízes aqui ou acolá. Tendo esta preocupação como base, o Instituto tem empreendido diversos debates e estudos jurimétricos, inclusive, sobre questões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, sobre a ideia de um monocratismo que cada vez se mostra mais presente, não é? Quebrando um pouco a noção, a colocação de uma decisão colegiada, e como isto pode ser aprimorado, ou como isto deve ser aprimorado. Então, estão sendo feitos diversos estudos e debates para levantamento numérico das decisões, a ser colocado, e isto vai caber à próxima diretoria, como a sociedade inteira deve tratar da questão, encontrando saídas, apontando soluções, e não meramente ficando num papel de crítica vazia, de crítica não construtiva. O papel das entidades, talvez nesse próximo passo, venha a ser a colaborar com soluções pontuais para os momentos de crise que estamos a viver agora e que vamos viver logo mais. Uma nota final, antes da gente encerrar essa conversa tão prazerosa? Eu diria 2 coisas. Primeiro, que eu fiz um discurso no momento dos 150 anos, dizia que eu me recolhia com uma certa felicidade, eu saía do cenário com uma alma um pouco tranquila, principalmente por ter alguém como o Diogo, uma nova diretoria toda colocada, uma diretoria que foi eleita com mais de 85% de aprovação, o que, espero eu, signifique alguma aprovação para a atual gestão também. Mas mais do que isso, sabendo da capacidade de Diogo, do cabedal de Diogo, do esforço de Diogo, fico muito mais tranquilo e só posso esperar que o Instituto, junto com o seu papel nas demais entidades, só possa decolar e voar voos muito mais altos. O Renato deixa um legado, né, no Instituto, e essa história jamais será esquecida. E por conta do Renato, e justamente por conta desse legado, eu só tenho a agradecer, não só a todos os associados, obviamente, por esse voto de confiança,
Não há, como disse o presidente Renato num último artigo da Folha, do Estado de São Paulo, desculpa, quando em homenagem aos 150 anos, não há tantas instituições com 150 anos no país. Verdade. E este é um sentimento de orgulho a todos os associados, mas um sentimento de profunda responsabilidade da diretoria que assume. Mas eu fico absolutamente tranquilo, não só pela proximidade que toda a diretoria tem com os seus conselheiros natos agora, né? Todo presidente, quando encerra o seu mandato, ele se torna conselheiro nato e associado emérito. Então, isso me deixa confortável de sempre provocar o presidente Renato. Mas, mais do que isso, e aqui na ASP, eu torno público o meu agradecimento também à parceria de todos esses anos com a ASP, que não só tem gerado parcerias importantes em eventos já consagrados. Cito como exemplo o Congresso de Direito Comercial, por exemplo, que surge em jornadas de direito comercial no ambiente IASP, e hoje é divulgado cada ano maior. Então eu fico, e no nome do presidente André de Almeida, no nome da Renata Maris também, que foi sempre uma grande parceira, eu tenho certeza que nos dará profunda tranquilidade para enfrentar os próximos desafios que estão aí por vir, como bem tocou o presidente Renato. Então, só tenho a agradecer essa parceria que tem sido significativa para nós. Nós é que agradecemos. São tempos de união, são tempos de sincronia, entrosamento. Isso só tem a agregar, e tenho certeza que vários frutos ainda serão colhidos. Presidente Renato, parabéns pela sua gestão. Obrigado. Tenho certeza que um grande acadêmico, um grande civilista, um grande penalista, passando para outro... Esse para erro outro grande importante, acadêmico. E não será cortado. Não será cortado. Não deixa de ser um grande civilista. Deve ter aprendido no direito civil. Mas como eu dizia, o professor Renato, um grande acadêmico penalista, passando o bastão para um grande acadêmico civilista. Eu tenho certeza que o IASP está em boas mãos. Longa vida ao Instituto dos Advogados de São Paulo. Obrigado por essa conversa. Realmente foi um prazer. E uma longa parceria. Até a próxima, então. Um abraço